Então, mais uma salva de palmas para a gente começar. Muito obrigado. Lenilda, Leandro e Lucas falando, superando desafios, a trajetória de um super campeão da Olimpíada de Matemática. Obrigado, gente. Boa tarde novamente. Agora nós temos uma ocasião bem especial. Temos aqui o Lucas, temos aqui a Lenilda e nós vamos falar sobre histórias reais. Histórias reais que talvez não seja só do Lucas. Talvez nós tenhamos por aí milhares de Lucas pelo Brasil. E o que nós queremos conversar hoje é o que essa dupla viveu, essa dupla mãe e filho, que as pessoas que estão em casa hoje, vocês estão aqui assistindo, talvez a visão deles, caramba, o que nós combinamos aqui? O que nós gostaríamos que as pessoas soubessem? As pessoas que vão passar por nossa jornada, que se elas soubessem agora, não terão a dificuldade que nós tivemos. Então, Lucas, obrigado demais por estar aqui. Lenilda, obrigado demais por estar aqui. Mas para o pessoal que não conhece vocês, eu queria que vocês fizessem uma apresentação. Quem é o Lucas? Fala pra gente. Bem, prazer, eu sou o Lucas Juliano, né? Eu vim da zona oeste de Paciência eu sou autista, né? Então, eu queria resumir, no caso, eu fui diagnosticado com mais ou menos 7 anos e eu passei por uma infância com pequenas dificuldades por conta das nossas condições e com o tempo eu fui superando cada desafio e hoje estou aqui há algum tempo atrás eu ganhei uma Olimpíada de Matemática, que eu gosto bastante de matemática porque esse é o meu hiperfoco, esse é o meu foco, né? Porque todos nós autistas temos um foco. E eu quero falar isso para todas as mães de autistas, todas as pessoas que vivem com autistas, que é importante explorar o autismo e descobrir o foco. E, esse é o meu foco, matemática. E foi assim que eu acabei conseguindo ganhando a Olimpíada e fui para Disney e NASA, que é o meu sonho desde pequeno. E quem é a Lenilda? Conta pra gente. Então, eu sou a Lenilda, prazer, gente. Mãe do Lucas, mãe de autista. A Lenilda é uma mãe comum, como muitas outras, guerreira, como mãe de autista. Lenilda se resume em Lucas. E tem uma filha também, Júlia Maria, né, meu esposo, Júlio. Somos uma família que batalhamos junto, né? Mas eu me vejo no momento, como mãe do Lucas, que é um rapaz autista, ciente do que é e batalhador. Realmente, como diz o nome, vencendo cada dia, a gente vencendo obstáculos. Eu acho que Lenilda é isso. Boa. Buscando os obstáculos, a vencer os obstáculos cada dia. Excelente. Quero saber de vocês, e eu acho que quem está assistindo também, como é que foi o diagnóstico do Lucas? Como é que foi para você, Lucas? Antes do diagnóstico, porque quando foi o seu diagnóstico, qual idade que você tinha, como é que era a sua vida antes do diagnóstico? No caso, eu fui diagnosticado com 7 anos, 7 para 8 anos? De 6 para 7 anos. E, bem, eu sempre tive hiperatividade, né, no caso. E eu tenho vários tios, e a nossa família sempre foi unida, assim.
E, tipo, como eu geralmente... tipo, no caso, eu tenho uns 10 tios. E como a gente sempre esteve unido assim, geralmente já os meus tios não sabiam exatamente o que eu tinha. E muitas vezes eu era visto como uma criança... diferente, né? Então, tipo, quando fui diagnosticado com autismo, isso trouxe uma nova visão pros meus tios. E Pra família inteira. pra toda a minha família. E cada um deles me ajudou a prosseguir. Queria mandar um abraço para todos os meus tios. E tios, não fiquem com ciúme, mas queria mandar um abraço também para tia Alessi, tia Neia, tia Maria. E, tipo, não dá para falar todos porque são muitos. Então, abraço para todos vocês. E, então, eles me ajudaram muito. Que quando eu não tinha esse diagnóstico, foi um pouco complicado, porque muitas vezes quando você vê uma criança que parece estar hiperativa demais, né? Muitas vezes, tipo, muitas vezes, né, a criança é vista como uma criança Estranha, né? Não, no caso eu ia dizer Peralta, né? Peralta. E muitas vezes as pessoas já acabam culpando os pais por isso, que como a minha mãe conversava bastante comigo. Que continue. Não, sim, inclusive ele falando isso, eu tive muita dificuldade nisso, porque muitas pessoas achavam que ele era mimado, né? Não tinha limites. Sim. Assim que as pessoas em geral via, né? Então a gente sofre muito com isso. Porque a gente é muito criticado. Às vezes por fazer coisas que... O exemplo, como ele só comia comida batida no liquidificador, porque ele não gostava de misturas de cores. Eu não conhecia muito sobre o autismo, mas eu fazia as coisas que ele iria adaptar ele. Então era dada como, né, tá mimando muito, tá amarrando um sapato, às vezes com 8, 9 anos, que é a dificuldade. Gente, é muito difícil esse diagnóstico. Na época dele, era mais difícil ainda. Hoje em dia ainda tem essa dificuldade. Mas, assim, é porque na escola, em termos sociais, como ele falou, a criança é dada como uma criança sem limite. E às vezes não é isso, gente. Cada autista, ele tem seu jeito, seu modo de ser, né? Cada um tem seu jeito. Mas o desenvolvimento deles é muito parecido. Que às vezes o pouco falar, ele chegou uma época de ser não verbal. Ele falava assim, com 2, 3 anos, ele falava aquelas palavrinhas. Com 5 anos ele falava muito difícil de se entender. Eu, na época, estava dando aula, que eu sou professora de educação infantil. Estava dando aula, eu via que ele era diferente das outras crianças. Só que eu não tinha muito, sabia muito o que era o autismo. E só que eu via que ele era diferente. E ele era muito imperativo, demais, muito, muito. Como ele falou assim, até dos tios, eram muitas situações que acontecia, que ele aprontava coisas assim, tremendas. Mas, porque ele não parava, gente, ele não parava. Então eu via que ele era imperativo, mas tinha algo a mais. E nisso aí eu consegui... Gente, uma coisa que ajudou muito pro Lucas. Eu acredito que, assim, a fé ajudou muito. Tanto ele quanto eu. O Lucas, ele é muito inteligente até hoje, em questão, assim, de ler livros, de fazer, assim, de querer saber mais coisas. Então ele pegou a Bíblia, lia a Bíblia, e isso ajudou muito ele desde pequenininho, sabe? As histórias bíblicas, essas coisas, foi ajudando ele. E assim, hoje em dia também ajuda muito ele. A fé, né? Ter essa certeza de que as coisas podem ser mudadas. Essas questões dos sonhos realizados, tudo isso a gente levava sempre dessa forma, acreditando, né, que Deus poderia fazer.
quando ele foi diagnosticado com 6 para 7 anos, ele não falava direito. Ele foi não verbal na época de 5 para 6, porque ele parou de falar, apontava para as coisas, e porque ele tinha dificuldade de falar, então as pessoas ficavam, o que você está falando? Fala de novo. Então essas coisas, então foi aí que foi descoberto, mas foi bem difícil. Como é que foi o diagnóstico para vocês? Eu me lembro que, no caso, nós não tínhamos o diagnóstico, nós não tínhamos conhecimento do que era e não sabia. E tudo pra gente foi muito estranho de ter que... Tipo, a minha mãe ficou, a Digi até hoje comigo, tipo, naquela época, como ela não sabia, ela ficou assustada, porque ela não sabia o que era. Então, o diagnóstico para ela era alguma coisa como uma doença, algo ruim, entende? E isso que foi a dificuldade do diagnóstico em si, porque muitas vezes o diagnóstico demorou em si, também o atendimento médico, não é, mãe, no caso? Sim, a gente conseguiu um tratamento dele lá no Instituto Fernando de Figueira, que ele faz desde 6 para 7 anos, mas a gente fez um ano de ecoafono, neuropediatra. E também a Luciana, que foi muito importante pra gente também. Assim, era uma coisa que para ele, como criança, ele gostava ali daquele ambiente. Para mim, era uma coisa que eu estava descobrindo. Para ele, não. Para ele era uma diversão, porque tinha ali umas salinhas com as crianças. Então... Entendi. Agora, nós sabemos que pelo Brasil afora, e talvez até aqui assistindo a gente agora, podemos ter mães que estão passando pelo que você passou. Podemos ter jovens que estão passando pelo que você passou. E nós sabemos também que às vezes os pais até desconfiam que o filho pode estar no espectro, mas acabam não querendo falar sobre isso. E às vezes até o professor pode ter vontade de avisar e os pais não querem ouvir sobre aquilo. É triste, mas isso acontece. Que recado vocês dois dariam para esses pais que estão até desconfiados, mas não querem saber? Porque quanto antes descobrir e antes começar a intervenção, melhor. Maior vai ser a taxa de sucesso, melhor vai ser a qualidade de vida do jovem e da família. Que recado que vocês dariam para elas? Então, eu queria dizer para essas mães, porque, gente, só quem tem filho autista vai entender o que eu vou falar. Mas quando você descobre, você perde o chão. Por quê? Porque há muitas coisas que as pessoas falam e você fala, será que meu filho vai ter uma vida? Será que ele vai crescer, casar, trabalhar? Então isso tudo é uma incógnita. E a gente como mãe, a primeira coisa que acontece é isso, perder o chão. Mas gente, é isso que eu queria falar para as pessoas. Se você tiver uma estrutura, se você tiver, assim, uma fé, uma estrutura, algo que possa te ajudar a entender que a criança, ela precisa de você. E eu vejo como um presente, eu falo mesmo, meu filho é um presente. Gente, foi difícil? Foi. Mas, se você tem um filho que você acha, não sabe se é ou não, é como foi falado, como você falou, quanto mais rápido, melhor. Se eu tivesse descoberto o autismo antes dos 6, 7 anos, eu acho que muita coisa seria melhor na nossa vida, muita coisa. Porque é difícil, tá? É muito difícil de você conseguir. Hoje em dia é difícil de você conseguir, naquela época mais ainda, a descobrir. Mas se você acreditar no teu filho, independente do que ele vai ser, gente, é um dia de cada vez. É como eu costumo falar isso para ele, Lucas, a gente vive um degrauzinho de cada vez. Tem muita dificuldade, gente. Até ele chegar no sonho dele, ou chegar nos sonhos que ele tem. Isso, agora eu quero falar sobre o sonho. Nós falamos sobre a dificuldade antes do diagnóstico, falamos como é que foi o diagnóstico,
Ou seja, teve muita dificuldade e desconhecimento nessa jornada. Mas aí descobriu e vocês conseguiram virar esse jogo. Porque o Lucas, ele venceu. Eu quero saber sobre a Olimpíada agora. Todo mundo aqui está esperando para saber como é que é lá. Todo mundo levantando a mão ali, ó. Nós queremos saber agora a parte legal, a parte boa. Quem quer saber sobre a Olimpíada aí? Olha lá, olha todo mundo. Lucas, como é que foi? O que foi a Olimpíada na sua vida? Como é que você descobriu? Como é que você decidiu que gostaria de participar? E quando você venceu? Como é que foi? Como é que é a sua vida hoje? Como é que o quanto você acredita mais em você? Bem, eu sempre amei matemática e esse foi meu hiperfoco, né? Porque todo autista tem, e é importante ser descoberto, mas esse foi meu hiperfoco. E a matemática então eu sempre tentei buscar coisas sobre isso. Então, no 6º ano, tinha na minha escola a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. E eu queria ter feito, só que infelizmente eu não tinha feito porque nesse tempo eu estava dos tratamentos, que eu tive várias doenças durante a vida. E tive que ir várias vezes no hospital, então nesse tempo eu não consegui fazer a prova que eu queria muito fazer a prova de matemática da OBMEP. E tipo, eu só queria porque tipo, eu gostava muito de matemática, então pra mim uma prova era muito, mesmo que eu não fosse conseguir. Aí no 7º ano, quando eu soube que ia ser o dia, fiquei muito feliz, tipo, eu já tinha estudado, e eu tava ansioso porque no 6º ano eu não tinha conseguido ir. Então eu fiquei muito ansioso. E então eu fiz a prova e tipo, eu gostei de poder ter feito a prova, que poder expandir o meu talento lá. Então foi lá que então eu não esperava então quando eu ganhei primeira OBMEP, eu tinha ganhado bronze. A premiação de bronze. E eu fiquei muito feliz, porque para mim foi uma coisa muito importante ganhar em bronze brasileira. E então eu continuei querendo participar. E eu tinha ganhado o curso de iniciação científica do PIC e como premiação. E eu gostava muito do PIC porque eu amava matemática. Então, aí isso foi me ajudando. E em 2021, foi em qual ano? A Olimpíada Carioca de Matemática. No ano, não foi? A Olimpíada Carioca foi no ano. 2021. Sim. Foi a primeira Olimpíada Carioca. Ele ganhou a ouro. Sim, e eu tinha... Tipo, foi uma novidade a Carioca, foi a primeira Olimpíada. Fiquei muito feliz de poder participar da primeira Olimpíada, que eu sempre gostei de matemática. Então, quando eu soube que eu ganhei a de ouro da minha escola, assim, então o primeiro lugar da minha escola, então eu fiquei muito feliz. Porque foi uma grande realização para mim. Ganhou o primeiro notebook, né, Lucas? E eu nem sabia da premiação. Fiquei feliz por ter ganhado por ter ganhado a medalha de ouro, por ter ganhado o primeiro lugar na minha escola, então fiquei muito feliz. Então quando eu soube que ia ter a premiação, primeiro eu soube Quem escreveu ele foi até uma sobrinha, a Maiara escreveu ele, junto com a minha filha. Sim. Aí, só que ele queria fazer por fazer, ele não sabia que ele ia... Que não tinha aquela coisa. Quando eu ganhei a primeira premiação, que foi notebook, eu fiquei muito feliz. Porque ganhar algo com aquilo que você gosta é uma realização. Porque você se sente satisfeito de ter aquilo que você gosta te trouxe algum fruto. E é a coisa mais importante, saber que aquilo que você investe te dá algo. Então, já no notebook eu já fiquei super feliz. Aí quando eu soube da viagem, a gente pirou no dia, eu me lembro. Que viagem é essa? Conta pro pessoal. É a viagem pra Disney e NASA.
Tipo, desde pequeno eu sempre amei a NASA. Eu já falei na outra entrevista com o João que eu tinha esse sonho e eu fui incentivado e também teve sempre tem alguma desacreditação. E eu acho que isso que é o importante, porque sempre vai ter aquela desacreditação no seu sonho. E você precisa persistir naquilo. Pode vir como uma pessoa, pode vir como o seu próprio pensamento, pode vir com um desânimo. Você precisa... E quando eu soube que ia ter a viagem para Disney nada, eu fiquei super feliz. Foi demais. A gente soube dessa premiação de noite e a gente ficou super feliz e a gente comemorou muito. Então, no processo que a gente estava para ir para viagem, fazer o passaporte, essas coisas, cada dia foi um passo de cada vez com muita felicidade e sabendo que ia estar chegando ao meu sonho. E cada dia é muito importante. Cada dia é muito importante estar realizando o processo para o sonho, não apenas o sonho em si, não apenas aquilo que você gosta, mas o processo que você sabe que está levando para aquilo, que você sabe que está levando para aquilo que é o teu sonho. E quando eu fiz a viagem, eu fiquei muito feliz da viagem e eu fui para e aí teve um evento na inauguração do Empatec e quando eu soube que eu tinha sido convidado, eu fiquei muito feliz, porque porque para mim o mais importante é poder inspirar as pessoas. Essa é a importância da vida, é saber que você vai estar ajudando outras pessoas de alguma forma, como o senhor que está junto com que está criando um projeto que está ajudando pessoas que precisam entrar nesse... Isso está ajudando muito. Eu sei que vai ajudar muito mais o descobrimento do autismo e é uma coisa muito importante. Cada detalhe, cada ação nossa, pode ser a mínima que for, e isso é uma coisa tão grande. Ainda mais que fizeram... E eu achei muito importante, fiquei muito feliz disso. Então, deixa eu te contar uma coisa. Você gosta de matemática? Eu amo. Você gosta de tecnologia? Sim. Inteligência artificial também? Nossa, eu amo. Então, eu quero te contar uma coisa. Você falou sobre o meu trabalho, né? De criar robôs com a Cogni Science, com a Andressa. E nós temos um outro trabalho com a Spike Lab, que é uma startup que inclusive está aqui, apoiada pelo Sebrae, pelo Senac, que cria kits educacionais que mistura robótica, inteligência artificial, blockchain, impressão 3D. E eu queria que você aceitasse esse presente. Eu vou mandar na tua casa esse kit para você brincar. Eu vou te mandar para você se exercitar, para você voar cada vez mais. Presente meu. Eu também adoro a NASA. Eu não sei nem como agradecer. Muito obrigado. Eu também adoro a NASA. Eu sou professor da Singularity, que é uma escola que foi fundada pela NASA. É um prazer demais essa conversa aqui. Espero que você goste. Nossa, é claro. E a escola? Qual foi o papel da escola depois do diagnóstico? E hoje? Qual que é o papel hoje da escola? E qual que é a escola do futuro que vocês gostariam que fosse a realidade no Brasil para os autistas? A coisa que eu queria falar é que, no sentido escolar, eu tive muita dificuldade, porque como autista eu tinha falta de interação e muitas vezes na escola nós temos que tentar, no caso eu tive muito apoio do diretor Davidson, da escola em si. No ensino médio, ele teve muito apoio. Sim. Assim, no ensino fundamental, mãe. No ensino médio, desculpa, gente. No ensino fundamental, ele teve muito apoio. Muito apoio. E, eu sempre fui meio fechado nesse sentido de saber. E
em grupos, em ensino. Então, os professores, minha irmã que estudava comigo naquela época, me ajudaram muito. E foi graças a eles que eu fui conseguindo seguir essa etapa da vida. E uma coisa que eu quero falar também é que no ensino médio atual, eu acho que falta muito incentivo, sabe? Mas mesmo assim, a escola tem dificuldades com mediadores, e eu acho que isso é muito importante ser incentivado como um todo. No caso, a rede de ensino precisa incentivar as pessoas com necessidades especiais, não apenas de autista, porque existem muitas pessoas por aí que têm muita dificuldade. E muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas falta alguma coisa. E é muito bom estar em empresas grandes como essa, estar ajudando, incentivando. Os ensinos precisam ser incentivados, porque sem um apoio de algo ao nosso redor, nós não conseguimos fazer muita coisa. Então nós precisamos estar sempre buscando ajudar o próximo, da forma que for, porque esse é o importante. Entendi. Sim, e assim, como eu falei assim, no ensino fundamental, ele teve muito apoio. Os professores ajudaram muito. No ensino médio, eu costumo dizer que ele não se adaptou, porque era uma coisa totalmente diferente do que ele tinha. No ensino médio já é uma coisa, tipo, as turmas são... Os alunos cada matéria numa sala diferente. Isso já é difícil para o autista se adaptar. E não tem, às vezes, essa forma de se adaptar. Ele já passou por 4 escolas públicas diferentes. Ele está nessa última agora, que tem uma estrutura melhor, mas também temos várias dificuldades. Ele precisa de um mediador, não porque ele não escreve, não porque ele não tem problema nenhum cognitivo. Ao contrário, ele é bem inteligente. Ele tem dificuldade de chegar ao professor, ele tem dificuldade de fazer, às vezes, se enturmar e fazer trabalho. E nessas escolas é mais trabalhos do que prova. Se colocar ele de fazer como aconteceu, com tudo isso, além de tudo isso, ele teve muitos problemas de saúde também. E dentro disso faltava, às vezes, quando você bota ele para fazer a prova, ele não tinha estudado, não estava ali acompanhando, ele ia fazer a prova e ainda tirava notas altas. Boa. Mas tudo isso, há uma dificuldade. Entendeu? Então, é isso que a gente enfrenta. Tá. Você perguntou com a escola... Em 1 minuto aqui, desculpa interromper a senhora, nós temos 1 minuto para encerrar. Em 1 minuto, qual é o país que você, Lucas, você, Elenilda, gostaria que fosse o nosso para a causa autista? Hoje, o país ideal, como é que você gostaria que fosse o Brasil para todas as pessoas com TEA, as suas famílias e as pessoas que não têm TEA, que poderiam já? Como é que seria o país ideal? Em uma frase, rapidinho. Solidário. Boa. E a senhora? Eu vou afirmar na fé, no acreditar, no prosseguir, né? E solidariedade também. Muito bem. Muito bem. Eu queria encerrar essa conversa parabenizando o Senac pela escolha do tema. Um evento desse porte, com tantos assuntos a serem escolhidos. Então, parabéns, Senac, por ter convidado a gente para debater. Parabéns a vocês por ter parado com tantas atrações nesse evento. Pararam aqui para ouvir a gente. Isso vai ficar gravado, vai estar disponível no YouTube. E parabéns a vocês pela jornada vencedora. Que o exemplo de vocês seja multiplicado por todo o nosso país pela eternidade. Obrigado de coração. Parabéns a todos vocês. E agora é a nossa vez de darmos as mãos e construir um Brasil melhor. Fechado? Então aperta minha mão aqui.